mas estamos aqui para melhorar. Eu gostaria de relembrar também o nosso irmão Alexandre Maxwell, que estaria conosco na Semana Bíblica, de janeiro. Ele não esteve porque o pai dele estava internado e ontem o pai dele faleceu, estava no estado de câncer e o pai dele faleceu. Então vamos orar em favor do irmão Alexandre Maxwell e também de toda essa família. Os adolescentes, só 2 hoje? A Lídia está aqui, a Lídia vai aqui para frente com a gente, aqui vamos aqui. Lucas também. Lucas já não é tão adolescente, né, Lucas? Mas vem aqui para frente com a gente também, vai ser muito bom. Tem um lugar aqui do lado do Natanael, do lado do Pedro. Vamos lá. Irmãos, eu estou muito animado com a conferência. Sempre quando tem esses eventos assim, é muito gostoso poder compartilhar da palavra de Deus, ouvir a experiência de outro irmão. E a nossa igreja nesse mês está fazendo quantos anos? 51, 51 anos. Aliás, ontem o técnico que estava aqui do som, eu falei para ele, a gente tem um trabalho pequeno, uma igreja pequena, mas é uma igreja de 51 anos. Aí ele falou, nossa, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, eu estou muito animado para essa próxima conferência e aí quero convidar a todos os irmãos, irmãs, amigos a nós participarmos desse momento, tá? E o almoço não deixa de vir ao almoço, O almoço é sempre muito bom, essa comunhão, Vamos assar uma carne, Ramon? Porque você gosta dessa carne, Quem sabe sai mais com churrasqueiro também aí para nos ajudar. Então vamos estar aqui nesse próximo fim de semana participando desses trabalhos. Irmãos, domingo passado eu fiquei bem pensativo e também muito feliz de poder ouvir alguns testemunhos, algumas experiências que aqui foram contadas sobre o assunto depressão e que me fez essa semana a me dedicar mais sobre esse tema, para nós podermos compartilhar esse tema com a igreja. Então, agradeço muito a participação que houve e hoje também nós esperamos que os irmãos, as pessoas que estão aqui também puderem nos ajudar agregando nesse tema e também puderem nos ajudar aí, quem sabe com alguma dúvida, será de grande valia. Vamos fazer a nossa leitura inicial e aí nós vamos destrinchando esse tema. Então vamos ler os 3 versículos, os 3 textos que nós lemos no domingo passado, inicialmente em Salmos 42 e 5. Aí o Natanael vai ler para nós Salmos 42 e 5, a Lídia vai nos ajudar com Provérbios 18 e 14, e o Pedro vai ficar com 2 versículos, viu, Pedro? Sobrou para você, Marcos capítulo 14. Inicialmente então, Salmos de número 42 e o versículo 5. Vamos lá. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Muito bem. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 18 e o versículo 14. Vamos lá, gente. Alta voz, hein? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Muito bem, quem o pode suportar? E agora vamos para as palavras do Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 14. Vamos achar lá, Marcos, capítulo 14. E o Pedrinho vai ler para nós versículos 32 até o 34. Vamos lá. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Muito bem. Então vemos as palavras do Senhor Jesus,
o perfeito Filho de Deus, ele mesmo gemeu, esteve em angústia, quando estava prestes a tomar a cruz. No domingo passado nós tivemos as participações dos irmãos, e o irmão Rubens fez uma pergunta que eu tive que parar nessa semana para dar uma pensada, né? O Rubens perguntou assim: Eliel, tem alguma estatística que diz sobre a depressão, se é mais homens, se é mais mulheres, né? E eu achei interessante porque eu não tinha pensado nisso. Então, como no domingo passado nós falamos um pouquinho de algumas coisas da ciência, da medicina, eu parei um pouquinho essa semana para pensar. E tem uma estatística que diz que as mulheres, elas são mais propensas a ter depressão do que os homens. O William é engenheiro, né, William? Aí nós temos uma proporção que é de 2 para 1. Eu até estava com dúvida, eu cheguei ontem à noite e perguntei para a Carol assim, o que é esse 2 para 1? Será que realmente é 100% assim? Talvez você pode me dar uma explicação sobre isso, William. O corpo das mulheres. Né? Então, a cada 2 mulheres com depressão, tem um homem com depressão. Então as mulheres, elas têm uma possibilidade maior de estar com depressão. Agora, tem um outro lado também. Embora a estatística seja algo exato, homens naturalmente não recorrem com facilidade aos médicos. É ou não é? Os homens estão aí. Quando for, deixa eu ver se fez um check-up, né? As mulheres, elas constantemente estão mais presentes, né? Tratando, e os homens têm essa retração, vamos assim dizer. Então, essa estatística, embora é um número que seja muito próximo ao que deve ser evidenciado, mas também a estatística apresenta que muitos homens negligenciam a busca pelo tratamento, e não só de depressão, né? Há diversas áreas que tem na nossa vida, ok? Eu queria fazer um rápido resumo do que nós falamos no domingo passado, e aí nós vamos dar continuidade hoje. Nós mencionamos que comprovadamente a medicina e a ciência apresentam que a depressão, ela é um desequilíbrio, ela é um transtorno do nosso cérebro. Falamos que o cérebro, ele é a parte controladora do nosso corpo. E quando a medicina diz isso, nós já vimos antes Salomão dizer o que lá em Provérbios, né? Que se o espírito ele está doente, pode sustentar. Mas se o espírito, e aí nós podemos pensar, essa parte que controla o nosso corpo, ela está boa, ela ajuda a sustentar numa enfermidade. Mas quando o espírito ele está abatido, como é que faz? Então nós chegamos a apresentar isso, que a depressão, ela é sim um desequilíbrio, né? Ela é uma doença. E toda doença, ela merece o quê? Tratamento. Nós mencionamos também que o cristão, nós que somos salvos pelo Senhor, nós podemos sim passar por depressão. E hoje nós vamos ver exemplos bíblicos sobre isso. Nós podemos passar por depressão. E mencionamos que o diabo, o nosso inimigo, ele não está diretamente ligado a esta causa, mas ele pode sim, na sua astúcia, pegar essa fraqueza e atormentar a vida do cristão. Nós vamos mencionar isso também em alguns exemplos. E mencionamos que a depressão não é necessariamente fruto do pecado, porque é uma doença. E há doenças nas nossas vidas que são para glorificar o Senhor. João capítulo 9 e João capítulo 11. Mas também pode sobrevir doenças que são frutos sim do nosso pecado.
e nós mencionamos Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Agora, é importante nós termos esse discernimento, como nós até ouvimos no domingo passado, de muitas vezes cristãos que chegam e fazem assim: você está sofrendo isso daqui porque você cometeu aquilo outro. Assim como os amigos de Jó fizeram com ele, e os amigos de Jó não sabiam a causa raiz porque Jó estava passando aquilo. E nós não conhecemos os corações, nós não temos o poder para conhecer o pensamento dos outros, então nós também precisamos diminuir a nossa ousadia. E como um exemplo que nós vamos ver aqui, de uma pessoa que passou por depressão, um profeta, esse profeta, ele preferiu não entender a situação, mas deixar a situação sob o controle de Deus. Ok? Então nós mencionamos isso e também pensamos sobre a importância, irmãos, que nós temos quando uma pessoa está nessa situação, de demonstrar o amor, de demonstrar o cuidado, o carinho. E nós vamos ver também nessa manhã como que Deus curou a depressão de um profeta. E cada ação específica que Deus fez para restabelecer a saúde desse profeta. E nós devemos ter então esse amor, esse cuidado com esta pessoa. Nós vamos nessa manhã pensar em 5 exemplos bíblicos de homens que passaram por depressão, homens fiéis ao Senhor, homens piedosos ao Senhor, mas que passaram por esse momento de desequilíbrio. Nós não encontramos, irmãos, neste livro a palavra depressão, explicitamente não encontramos. Mas nós vamos ver que esses 5 homens passaram por esse momento de profunda angústia, profunda tristeza, momentos que eles desequilibraram, momentos que alguns passaram por dúvidas, e é o que nós vamos pensar aqui. Então, assim como outras doenças e problemas físicos, foi da soberana vontade de Deus que estes homens encararam a depressão. E sabe, é um consolo para nós nesta manhã, e para quem porventura está passando por depressão e esteja aqui, é um consolo saber que estas aflições que nós vamos ver aqui, elas foram usadas por Deus para o bem da pessoa afligida. E não é diferente para nós. O que Paulo disse? Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daquele que amamos a Deus. Eu já vi algumas pessoas dizerem que não é tudo. Já vi pregadores dizerem isso. Mas Paulo está dizendo todas, e todas não há brecha para ser parcial, mas é todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem, nesses exemplos que nós vamos ver, em alguns deles, uma causa comum de depressão entre os servos de Deus no passado é que eles sofriam terrivelmente ao ver a desobediência, ao ver a infidelidade, a idolatria do povo de Deus. E esses servos que eram líderes, eles sofreram com essa situação. Então o primeiro exemplo que eu quero pensar nessa manhã é sobre Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso, não é? Moisés foi considerado o homem mais manso dessa terra, e ele sofreu depressão. As características que nós vamos ler aqui mostra dúvidas, mostra tristeza no caráter desse homem. Vamos ler então? Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 5.
Nós vamos ler bastante trechos nessa manhã, porque a Bíblia vai nos ensinar e vai comprovar. Encontramos em Êxodo capítulo 5, e aí, irmãos, você pode estudar na sua casa o que está acontecendo em Êxodo capítulo 5. Moisés, ele viu que Faraó não estava deixando o povo sair. E a partir do versículo 6, Faraó, ele coloca uma carga a mais de trabalho para o povo de Israel. O povo de Israel já trabalhava muito porque eram escravos. E Faraó coloca uma carga muito maior para o povo de Israel. E o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele começou a sofrer intensamente e gerou uma desconfiança se realmente Deus havia chamado Moisés. Vamos ler? Vamos ler com cuidado. Êxodo capítulo 5, versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Agora, olha a dúvida de Moisés. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem me maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então aqui já começa a gerar algumas dúvidas. Moisés chegou a pensar: nós estamos falando com o Faraó, Senhor, e ele não amolece. Por que o Senhor tem me enviado? Será que não estava claro para Moisés? Aí o que acontece? O povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel começa a peregrinar no deserto. E o que o povo começou a fazer com Moisés? Os irmãos se lembram? E até apedrejar. Né? Apedrejar, reclamação, murmuração. Será que você aguenta ter uma pessoa toda hora reclamando no seu ouvido? Imagine uma multidão de pessoas. Este povo começou a reclamar com Moisés. E o que aconteceu? Vamos avançar. Olha o que diz lá em Números, capítulo 11. Este trecho é interessantíssimo, porque mostra a pressão que Moisés estava e indícios de depressão. Números capítulo 11. Vamos ler versículo 10, um versículo antes. Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Olha as expressões, irmãos. A ira do Senhor se acendeu, e olha a expressão de Moisés: e pareceu mal aos olhos de Moisés. Agora olha o questionamento de Moisés. Não era com o povo, não. De Moisés para com Deus. Questionamento, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Moisés estava o quê? Pressionado. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometia seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Olha o versículo 14. Eu sozinho
não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, o que diz aí a sua Bíblia? Mata-me. E aí? O homem mais manso desta terra passou por depressão. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Uma pessoa, para chegar nesse estado e falar com Deus dessa maneira e pedir a morte, ela não está na sua consciência plena. Ela não está na sua consciência plena. Aqui, irmãos, é nítido uma crise de depressão na vida deste homem. E Moisés fugiu do seu caráter de ser muito manso. Fugiu tanto do caráter dele, que se os irmãos depois podem ler em casa, em Números capítulo 20, Deus disse para Moisés: fala a rocha. E o que Moisés fez? Bateu, feriu a rocha. Não estava de acordo, não estava no seu equilíbrio. E ele feriu a rocha. E qual foi a consequência de Moisés? Não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. Deus não permitiu entrar na terra prometida. Então, os irmãos, pensem, reflitam sobre essa situação de angústia, de pressão que Moisés pôde passar neste momento. O segundo exemplo que eu quero dar é do profeta Abacuque. Vamos lá para o livro de Abacuque. Enquanto vocês vão achando aí, eu vou falando. O profeta Abacuque, ele é um grande exemplo para nós também de um estado depressivo. Por quê? Porque Abacuque, ele sofreu ao ver a desobediência do povo. E os 3 capítulos de Abacuque, ele se resume na seguinte pergunta: por que Deus permite isto? A depressão, irmãos, de Abacuque, ela aumentou. Por quê? O povo estava em desobediência. E o que Deus fez? Deus usou um povo pecaminoso, que eram os caldeus, um povo terrível, para que esse povo pecaminoso afligisse o povo de Israel, o povo de Deus. Veja só, Abacuque capítulo 1, vamos ler o versículo 2. Abacuque dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Agora veja a palavra do Senhor Deus no versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então o povo de Israel estava em desobediência. Deus chama os caldeus, que eram um povo pior que os israelitas, para castigar o seu próprio povo. O profeta não estava entendendo mais nada. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? O povo que é inimigo castigar o seu povo, a quem tu amas? Nada disso fazia sentido para Abacuque. E ele ficou desequilibrado, ele ficou confuso, ele chegou ao ponto de parar de procurar a entender e deixar o quê? Deixar com o Senhor.
E aqui, irmãos, é um conselho que nós temos para as pessoas que estão passando com depressão. Não procure pensar por que você está passando isso, mas deixe isso com o Senhor Deus. Os planos dele é infinitamente maior e melhores do que os nossos. Abacuque não estava entendendo nada, mas ele deixou essa situação com Deus. E quando nós deixamos essas dúvidas, a nossa depressão, as nossas enfermidades com o Senhor, é o Senhor que vai esclarecer, é o Senhor que vai aumentar a nossa fé, é o Senhor que vai nos trazer a alegria de volta. Por quê? Olha o último capítulo de Abacuque, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque está dizendo essa passagem tão conhecida: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não hajam gado. É como se eu estivesse dizendo: pode acontecer tudo que for de terrível. E ele diz no versículo 18: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Irmãos, Abacuque e essa experiência que ele passou traz muito consolo ao coração que está confundido. Há alguém que talvez esteja com dúvida, esteja deprimido. E muitas vezes nós, como servos de Deus, nos angustiamos em ver outras pessoas que estão em pecado. Nós estamos vivendo um período de apostasia dentro das igrejas que têm deixado a doutrina do Senhor, e isso mexe conosco. E nós precisamos deixar essas angústias, essas tristezas com o Senhor, e nos alegrarmos no Senhor, firmarmos o nosso pensamento no Senhor, e deixar o Senhor totalmente no controle. Vamos pensar o terceiro exemplo, e agora no Novo Testamento. João Batista. O maior nascido entre os homens. João Batista era um homem conhecido pela sua coragem em defender a verdade. E lá em Mateus capítulo 14, este homem, ele foi preso. Por quê? Por que João Batista foi preso? Acusava o rei de adultério, Porque ele denunciou uma das coisas, que o rei Herodes estava em adultério. O rei Herodes estava vivendo uma vida imoral. E o que Herodes fez? Com o seu poder, mandou prender João Batista. Irmãos, João Batista é um grande exemplo de uma mente confusa, de uma mente que esteve durante a cadeia passando por depressão. Eu gostaria que você lesse comigo alguns trechos. Veja no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Quem pode ler para nós, por favor? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu o Senhor e ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus era o Salvador. Ele sabia que ele era o Messias. E depois dessa passagem, o Senhor Jesus é batizado por João Batista. Então, João Batista sabia quem era Jesus. Agora, quando João Batista foi preso, vamos para Mateus capítulo 11, e olha o estado de confusão que ele estava. Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3, nos diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Notaram? Afirma no lugar que é e depois João Batista, quando estava fazendo o seu ministério, ele falou: esse é o Messias. E quando ele foi preso, e a prisão não é que nem a prisão que nós vemos de hoje, né? Aquela televisãozinha, aquelas saidinhas, aquela família chegando, não, isolamento. E quando ele foi preso, ele estava com dúvidas. A sua mente gerou dúvidas, gerou questionamentos, e ele chamou os discípulos dele e falou assim: olha, pergunte para aquele homem, é ele que nós estamos esperando, ou ainda devemos esperar uma outra pessoa? Irmãos, João Batista, ele estava sofrendo na prisão. Assim como os judeus, João Batista esperava um libertador. Você sabe como João Batista morreu, mas ele não sabia como ele iria morrer. Ele não sabia que ele iria ser decapitado. Ele esperava que o Senhor Jesus o soltasse, e isso não aconteceu. A sua mente ficou confusa, ele caiu em depressão, ele teve dúvidas se realmente aquele homem era o Senhor Jesus, quando lá atrás ele afirmou: ele é o Senhor. Então, este desapontamento, esta frustração causou esta depressão. E você sabe como terminou a vida de João Batista. E foi da vontade de Deus que João Batista, mesmo sendo jovem, morresse da forma como ele morreu, decapitado. O quarto exemplo que eu quero compartilhar é do apóstolo Paulo. O grande e corajoso apóstolo Paulo, ele também passou por momentos de depressão na obra de Deus, especialmente por problemas na igreja de Corinto e da Galácia. É muito interessante esse texto, nós precisamos ler. 2 Coríntios capítulo 11. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24. Vou ler um pouco mais rápido. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Agora aqui eu quero parar. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, semanalmente, mensalmente, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo está dizendo diversas situações físicas e terríveis que ele passou, mas ele fala: há uma coisa que pesa, que me pressiona, que me traz aflição, que é a preocupação com todas as igrejas. Paulo podia afirmar que a sua preocupação era o seu maior sofrimento, que a preocupação com as igrejas causava opressão, trazia aflição. Aflição, opressão, pressão são características do quê? De depressão. E este sofrimento era o sofrimento maior que ele tinha passado. Eu gostaria que você pensasse comigo num fato. Nós precisamos orar uns pelos outros, e precisamos orar pela liderança da igreja. Quando você está triste, quando você está com problemas, quando você está com dificuldade, é comum você procurar a liderança da igreja para te ajudar. E quando o líder também está em aflição, também está em depressão, também está com dificuldade, a quem ele deve procurar? Muitas vezes nós pensamos que os líderes são fortes espiritualmente, devem ser, mas que talvez não vão passar pelas dificuldades que nós passamos. Irmãos, há muitos irmãos nos nossos dias que não têm compromisso com a igreja, e isso faz com que a liderança da igreja se preocupe, sofra com aquela ovelha que está em dificuldade. Por isso que precisamos orar constantemente pela liderança da igreja. Vamos avançar. O quinto exemplo, e esse nós temos algo interessantíssimo, como Deus curou e tratou a depressão de Elias. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias, vamos correr um pouquinho aqui, que o tempo está indo. Elias, irmãos, ele foi um gigante, e ele viveu um período de perseguição religiosa, num período de apostasia. Elias, ele enfrentou um rei, o rei Acabe. Elias levou a mensagem de Deus a este rei. No capítulo 18, ele passou por uma prova gigantesca, ao desafiar os profetas de Baal, e Deus deu ali um grande milagre, que depois aqueles profetas, eles foram mortos. Mas esta experiência com os profetas de Baal gerou para Elias o que? Cansaço. Gerou fadiga física e mental. A rainha Jezabel, uma mulher assassina, uma mulher do mal, perversa, ela enviou um recado para Elias dizendo: da mesma maneira que os
profetas foram mortos, amanhã você também será morto. E é aí que começa a depressão de Elias. 1 Reis capítulo 19, vamos ler, é importante. 1 Reis 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Como que começa o versículo 3? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Outro detalhe: e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro. Olha o que Elias pediu. O que ele pediu, irmãos? E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Olha o que Deus disse para Elias: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Irmãos, leiam na casa de vocês esse texto devagar, vagarosamente, observando os detalhes. Eu tive que correr por causa do tempo, mas nós temos algumas lições importantes. Quais foram as causas da depressão de Elias? Primeiro, Elias tirou os olhos de Deus e ele colocou nas circunstâncias. Dias atrás, Elias tinha visto o milagre que Deus havia feito em derrubar todos os profetas de Baal. Agora ele ouve a mensagem da rainha dizendo: você vai morrer. E ele começa o versículo 3 dizendo que Elias temeu uma mulher. Ele tirou os olhos de Deus. Matou 12 profetas e ficou com medo de uma mulher. E o medo, irmãos, o medo, muitas vezes, ele nos domina. Então, quando nós tiramos os olhos de Deus, o mundo à nossa volta nos ameaça, nos intimida. Quem está passando por depressão precisa orar ao Senhor e ter forças para olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Outra causa da depressão de Elias: quando ele mais precisava de companhia, ele deixou o quê? O seu amigo. Versículo 3: ele chegou a Berseba e ali deixou o moço que o acompanhava. Irmãos, gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Nós precisamos se socializar,
precisamos estar juntos, conversar. E uma das dificuldades quando uma pessoa está com depressão é que na hora que ela mais precisa de uma pessoa estar com ela, ela quer ficar sozinha. E nós precisamos estar juntos. A pessoa que está com depressão muitas vezes se tranca nos quartos, se esconde nas cavernas, e a solidão não é uma boa coisa para uma pessoa que está deprimida. Outra causa da depressão de Elias é que ele olhou para a sua vida com pessimismo. Versículo 4: pediu para si a morte. Versículo 10, um desabafo que ele fez ao Senhor Deus. Sabe, a depressão, esse desequilíbrio no cérebro, ele tem a capacidade de criar um caminho embaçado, de fazer algo obscuro, algo no escuro. Elias, ele estava desanimado com essa situação, ele pediu para morrer. Uma pessoa que ela está deprimida é como se fosse um rolo de compressor esmagando-a. E ele perde o desejo de viver. Fez uma oração precipitada, pedindo para si a morte. Elias morreu? Ele não sabia qual era o projeto de Deus. Mas Elias, ele foi arrebatado dessa terra ao céu. Ele foi trasladado dessa terra ao céu, e ele não passou pela morte. Ele não sabia qual era o projeto de Deus. Agora, como Deus curou a depressão de Elias? E aqui tem detalhes interessantes. Eu chamei a terapia do sono, a sonoterapia. Elias estava pressionado. E nós encontramos que, versículo 5, Deus colocou ele para dormir. E sabe, a depressão, em muitos casos, ela agita a mente, ela perturba, e a pessoa não consegue dormir. Ela fica atormentada pela insônia, e muitas vezes a mente não descansa. E Elias, nessa situação, precisava descansar dessa perturbação. E você sabe que uma noite bem dormida, né? Ela revigora, ela traz energia, ela dá forças para continuar. Deus tratou a depressão de Elias com alimentação. Elias estava onde? No deserto. E nós encontramos que, versículo 6, no deserto, Deus deu a ele o que? Comida. E muitas vezes uma pessoa que está com depressão perde o seu apetite, não tem desejo de comer, a comida traz enjoo, e nós precisamos acompanhar isso de perto. Quando Elias, ele comeu, nós vemos que depois ele caminhou 40 dias e 40 noites, a sua força está revigorada. Como Deus cuidou da depressão de Elias? O desabafo. Versículo 9 e versículo 10. Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Abriu um diálogo com ele. E Elias desabafou. Irmãos, Elias estava numa caverna ali curtindo a sua dor. E Deus faz essa pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, sai desse seu interior, coloca para fora aquilo que você está sentindo. Nós vamos falar daqui a alguns domingos sobre o suicídio.
E uma das causas que a estatística tem apresentado, que jovens têm tirado a vida, é porque os pais não têm dado abertura para eles desabafarem. Isso é estatística. Será que eu, como marido, estou dando a oportunidade da minha esposa desabafar com aquilo que ela tem contra mim? E vice-versa? Ou será que os filhos, quando chegam para comentar algo com os pais, tudo bem, é isso aí, mas deixa aqui que eu tenho que fazer alguma outra coisa, eu tenho trabalho, e por aí vai. Deus convidou Elias: o que está fazendo aí, Elias? Abriu o diálogo, e Elias ali desabafou. Irmãos, acumular as pressões dessa vida no fundo da nossa alma pode nos levar a um estado terrível de depressão. E como Deus curou ainda a depressão de Elias? Elias, olhe para o futuro. Uma pessoa que ela está deprimida, ela não vê nada de bom, nem no presente, muito menos no passado, e não almeja nada no futuro. Mas Deus abriu os olhos de Elias e mostrou para ele o que estava por vir. E vocês conhecem muito bem a história. O que aconteceu após essa passagem? Elias, ele ungiu 2 reis, e ele preparou o seu substituto, que era Eliseu. Elias, olhe para o futuro. Então, meus irmãos, se houver pessoas que você conheça ou que esteja aqui, que esteja passando por depressão, eu quero te convidar nessa manhã a você olhar para frente, a você olhar que Deus tem um propósito mesmo em meio a essas enfermidades. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Deus tem um propósito, um projeto, mesmo em meio a esta enfermidade. Elias foi curado, ele foi restaurado e ele foi trasladado ao céu. Pediu a morte e ele não morreu. O Senhor o levou ao céu. Eu creio que esses exemplos bíblicos sobre a depressão são suficientes para nós pensarmos aqui nessa manhã. Poderíamos pensar sobre Davi,